Muito bem, um excelente dia para você. Você que está conosco pela primeira vez, você é muito bem-vindo, é muito bom ter você conosco. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, a partir do verso 28. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 2, finalzinho, versos 28 e 29, e vamos entrar nos primeiros versos do capítulo 3, versos 1, 2 e 3. A gente tem, ao longo deste semestre, trabalhado essa primeira epístola de João, e o desafio que a gente tem tido é compartilhar o texto bíblico praticamente que versículo a versículo. Nós temos estudado toda essa epístola versículo a versículo. E se você tem acompanhado, sabe o quão importante a gente conseguir ter esta leitura da Bíblia, das Escrituras, com tanto mais de abrangência. O tema que nos traz agora a esta série, detalhe importante, nós dividimos a leitura da Epístola de João em 4 séries de mensagens. E nós estamos já na segunda série, que é essa que você está vendo aqui, Verdades que Permanecem. E hoje nós estamos entrando no segundo sermão dessa série. Enquanto você vai abrindo, para a gente aquecer os motores, há outro detalhe importante. Procure uma posição confortável na sua cadeira, certo? Uma posição que você se sinta mais à vontade. Não é para escrachar, mas você se sinta mais à vontade. Deixa a Bíblia em mãos, talvez seu smartphone, se for o caso. Se você não tem o texto bíblico nem físico e nem o smartphone, eu vou compartilhar todos os textos, mas procure uma posição tranquila. O culto infantil está acontecendo lá fora. Se você está com criança e quer um suporte técnico, tem um pessoal ali fora para atender você nesse sentido, enquanto você vai abrindo aí na Epístola de João. Aproximadamente um ano atrás, nós fizemos uma pequena viagem, mais ou menos pequena, de férias, uma mini férias nós tivemos, familiar, e uma família foi conosco, nos acompanhou. Nós decidimos ir para a cidade de Olímpia. Se você já esteve lá, você já sabe qual era a ideia. Nós fomos curtir por alguns dias os parques aquáticos que existem lá. Na verdade, tem um que é melhor, então nós fomos curtir lá o parque aquático. E aí, a viagem não é muito longa, mas ela é um pouco cansativa. Então, nós saímos domingo pela manhã, paramos na estrada. E você sabe, né? Viagem sempre demanda aquela paradinha, um cafezinho, um pão de queijo, um bate-papo, aquela coisa toda. E assim nós fomos, chegamos lá no domingo, eu acho que já era à tarde, eu não me lembro muito bem. E aí nós nos estabelecemos no tal do hotel onde nós permaneceríamos por alguns dias. Hotel movimentado, uma dinâmica intensa, assim, a gente observando e tal. Dia seguinte, a lógica era simples. Levantar cedo, tomar café da manhã e, como diz o mineiro, perna para que te quero, sebo na canela, vamos para o parque. Então todo mundo já está lá com a sua roupa lá de banho, lá por baixo, aquela coisa toda, e aí nós tomamos aquele café, já dá aquela forrada no estômago boa, ok? E aí quando nós estamos saindo, assim, à porta do restaurante do hotel, tinha uns funcionários com umas pranchetinhas em mãos, e aí o pessoal disse: olha, nós podemos falar 2 minutinhos com vocês? Tudo bem. Não, na verdade é o seguinte, olha, vocês estão indo para o parque, não estão? Estamos. Veja bem, tem uma salinha ali que nós queremos conversar com vocês, mas se você for até a salinha nos ouvir, você vai ganhar um brinde, e o brinde é o ticket do armário lá do parque. Olha, se você for pagar pelo armário guarda-valores lá no parque, é caro. E aí você sabe que quem sempre atravessa o mar com um sorrisal na mão não pensa 2 vezes, né? Vamos ouvir, afinal de contas, vai que o ticket custa mais do que R$100. Não custa nada. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando hoje, como é que um homem de 50 anos ainda cai nesse tipo de conversa? E nós fomos para a tal da salinha. E nós ouvimos
a boa parte da ideia, daquilo que eles queriam, na verdade, nos vender. Apesar de eu não ser mais adolescente, eu confesso para você que depois de 5 minutos de conversa, comecei a ficar aflito. Porque eu já queria estar lá no parque. Eu não viajei 300 quilômetros para ficar ouvindo conversa fiada. Não, mas olha, é um investimento, coisa de outro mundo. E aí eu disse assim, eu saí da minha casa para tirar uma semana de férias, andei 300 quilômetros, você acha que eu estou querendo investir em alguma coisa? Estou querendo investir numa piscina gelada. E aí nós saímos dali assim, desconfortáveis, porque nós perdemos 1 hora ouvindo aquela conversa, o tal do ticket não valia coisa nenhuma, e nós perdemos 1 hora de diversão. E os funcionários que queriam vender não ficaram chateados com a gente. Mas sabe que, olhando para trás, eu penso que a vida, ela tem muito disso. Quando nós estamos andando na nossa jornada, na nossa peregrinação, na nossa história, sempre há conversas, gente procurando histórias, diálogos, que basicamente querem trazer atalhos para não chegarmos em lugar algum. Já reparou isso? Detalhe importante, fundamental. Se você está andando em Cristo, isto acontece mais com você do que com os outros. Porque, naturalmente, se a sua vida está focada em Cristo, o tempo todo haverá possibilidades, ideias, tendências, conversas fiadas, conceitos, para que a gente perca o foco. E o interessante é que é sobre isso que João está falando para nós, agora nesse desfecho do capítulo 2. Na verdade, ele vai nos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus, e ele vai nos convidar a pensar em como vivermos com esperança, e também com pureza. Vivermos focados na expectativa da volta de Jesus, com esperança e também com pureza. Você vai entender melhor isso quando você começar a ler o texto comigo agora, capítulo 2, então, de João, a partir do verso 28, que é o desfecho do capítulo, quando ele diz assim, filhinhos, agora, permaneçam nele. E esta palavra permanecer, ela é importante nesse capítulo. O pastor Neto falou disso domingo passado, se você estava por aqui. Essa palavra permanecer é importante, estar em Cristo, manter comunhão com Jesus. Então, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Veja bem, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E ele começa o capítulo 3 dizendo, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele reitera, o que de fato nós somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas veja, ele diz, sabemos que, quando ele, ou seja, o próprio Jesus, se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Pois, neste momento, quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é.
E ele fecha o verso 3 dizendo: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. E aqui nós vamos parar. É importante que nós entendamos, em termos de interpretação, que estes dois versos, 28 e 29 do capítulo 2, eles são cruciais para a nossa entrada no capítulo 3 da epístola. Por quê? Porque o versículo 28, ele é quase que um sumário, ele tem todos os itens daquilo que João vinha falando no capítulo 2. E o verso 29? O verso 29 já está agora apontando para aquilo que ele vai dizer no capítulo 3. Então, repare você que o que você tem nos versos 28 e 29 é, na prática, uma ponte entre os capítulos 2 e 3. Mas eu quero voltar com você nesta fala do verso 28, quando ele diz assim, ó: permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos envergonhados diante dele, quando? Na sua vinda. Então, sobre o que é que João está falando para nós? João está nos falando sobre a volta de Cristo. Sim, eu sei. Este não é um assunto muito abordado hoje em dia, já reparou isso? Este é um assunto sobre o qual muita gente parece que não gosta muito de falar. E não é por conta de uma visão apocalíptica, não é isso. Mas é porque, na prática, muita gente não crê que Deus está redigindo e trabalhando em uma história de transformação e restauração do mundo. Para muita gente, a história não gira em torno de Deus. Para muitas pessoas, infantilmente, a história, o mundo, gira em torno delas mesmas. Para ser mais específico, nós estamos vivendo em um tempo onde muita gente olha para si mesmo e entende que é protagonista da sua própria história. Mas o que a Bíblia quer nos advertir é que não há protagonismo nosso em momento algum na história que Deus está realizando e escrevendo. Essa história está sendo trabalhada por Ele. E se há um protagonista nessa história, esse protagonista não é você. Mas este protagonista, o personagem mais importante, o personagem principal, é o próprio Jesus. E se nós entendemos que o personagem principal é o próprio Jesus, ele está dizendo para nós, no verso 28, permaneçam nele, foquem a vida nele, até que ele venha. Não deem ouvidos às ladainhas dos capítulos da história que vocês estão vivendo. Não deem margem a conceitos que estão ou que são contrários à cruz de Cristo. Cuidado com as hipóteses de tickets para a vida, que são muito atraentes. E é neste ponto que eu diria que talvez nós pudéssemos fazer um resumo desses 5 versos. O que nós temos aqui é João dizendo para nós, trazendo para nós uma expectativa, uma convicção, uma certeza, mas também ele traz para nós uma esperança que purifica. Eu arriscaria dizer que este é o tripé sobre o qual ele nos coloca, para que nós mantenhamos os nossos olhos firmados em Cristo. E você vai dizer, mas como que é esse tripé? Como é que isso funciona?
Então vamos começar aqui da palavra expectativa, que vai nos conectar ao verso de número 28 mais uma vez. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Alto lá. Expectativa é algo que mexe com um ansioso. Nunca deixe um ansioso na expectativa de que algo vai acontecer. Porque o ansioso vai perder o sono. O ansioso vai te perguntar. O ansioso vai perder a paz. Mas é bom lembrar que o próprio Jesus disse: não andem ansiosos. E João não quer nos deixar ansiosos aqui. Mas, sem dúvida alguma, quando nós pensamos e nós olhamos para esta ideia da volta de Cristo, nós não podemos simplesmente viver a vida como vivemos, como se isso não fosse acontecer. Mas Ele quer nos ajudar a pensar que o nosso coração necessita alimentar esta expectativa. E repare você que ele fala assim, ó, quando ele se manifestar. E nós precisamos entender isso com muita clareza. Porque quando ele fala, quando ele se manifestar, ele está falando da segunda manifestação. Como assim? Quando você olha para o Novo Testamento, já houve uma primeira manifestação de Jesus. E quando foi que esta manifestação aconteceu? O próprio João, não aqui na sua epístola, mas o seu evangelho, no capítulo 1, verso 14, vai nos dizer que aquele que é o verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. O que é que o João está nos dizendo? João está nos dizendo basicamente o seguinte: Deus se fez carne e habitou entre nós. E a questão é, como foi esta primeira manifestação? Nesta primeira manifestação, nós olhamos para Jesus e vemos em Jesus Deus como Ele é. Em Jesus nós vemos a graça e o poder de Deus sendo manifestado em todo o tempo. Mas com um detalhe: nesta primeira manifestação, Ele foi julgado, embora não tenha cometido nenhum pecado e nenhum erro. Ele foi condenado por algo que ele não fez. Ele também foi crucificado, pagando pelo preço, não do pecado dele, mas do nosso pecado. Ele morreu no nosso lugar. Mas a Bíblia nos diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Em resumo, na primeira manifestação, ele foi julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, mas venceu a morte. Ah, um outro detalhe importante. Na sua primeira manifestação, Jesus, ele não entra na história como julgador, como juiz. Ele entra como cordeiro. Ele entra como cordeiro, nas palavras do próprio Evangelho de João, o cordeiro de Deus que vem ao mundo para remover o pecado do mundo. E o curioso é que na epístola agora, lá no verso 5, que nós não lemos, no capítulo 3, João vai revelar isso para nós. A primeira manifestação objetivou duas coisas. A primeira manifestação de Jesus objetivou, primeiro,
pagar pelo preço do nosso pecado. O sacrifício dele é suficiente. Segundo, pasme você, verso 8 do capítulo 3. Na primeira manifestação, ele veio para vencer a obra do inimigo, a obra do diabo. Mas esta foi a primeira manifestação. Repare que João está dizendo no verso 28 que nós devemos aguardar uma nova manifestação. E quando será essa nova manifestação? Capítulo 3, verso 2, quando ele diz assim na segunda parte: ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Isso é doutrina bíblica. Isso é a doutrina do Novo Testamento, isso é a doutrina apostólica. E o que João traz para nós é, na sua segunda manifestação, primeiro, verso 2 então, lá no final, Jesus aparecerá. Primeira coisa. Segunda coisa, nós o veremos. Todos nós o veremos. Terceiro, os que nele creem serão transformados e como eles serão. Mas como assim? Você precisa se lembrar que quando nós lemos Gênesis, no começo da Bíblia, Gênesis nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós nos parecíamos com Ele, não fisicamente, mas o nosso caráter, atributos que há em nós, eram parecidos com os atributos, com o caráter de Deus. Porém, quando o pecado entra na história, o pecado distorce essa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus, ela deixa de estar em nós. E aqui que está a grande questão. O que João está nos dizendo é que, quando Jesus então retornar na sua segunda manifestação, ele agirá em nós, nos transformará e imprimirá em nós, novamente, a imagem e semelhança de Deus. Então, ele virá. Segundo, todos o verão. Terceiro, nós seremos transformados por ele, é o que está nos dizendo o verso 2 do capítulo 3. A questão é simples. O que João quer trazer a nós é, nós precisamos ter o nosso coração alimentado por essa expectativa. Abra um parêntese. Sabe o que me estranha a fé cristã do nosso tempo? Nós temos excluído esta perspectiva e esta expectativa. A fé cristã do nosso tempo é uma fé sem esperança, é uma fé que não aguarda, é uma fé que não tem expectativa. Aliás, eu pergunto algumas vezes se tem certezas. E o que João está trazendo para nós é, nós precisamos olhar para a história de Deus e deixarmos que o nosso coração seja irrigado com essa expectativa. Mas lembre você que eu falei que neste tripé, você não tem apenas a expectativa, porque João fala para nós também de uma certeza. E você vai perguntar, mas que certeza que é esta? E ele vai dizer para nós, no versículo 1 do capítulo 3, vejam como é grande, o quê? O amor que o Pai nos concedeu. Vejam, observem, contemplem como é grande o amor que o Pai nos deu. O que João está nos dizendo aqui é que
nós somos amados por Deus. Mas tem um ponto importante. Deus não nos amou porque nós somos bons. Mas Deus nos amou apesar de sermos maus. O amor de Deus, conforme a carta aos Romanos, foi manifesto a nós por meio de Jesus, quando nós ainda vivíamos em pecado. E é aqui que está o ponto onde eu quero chegar. É por causa deste amor que nós nos tornamos filhos amados. Espera um pouquinho. Você está ouvindo algo que está dizendo assim, para mim eu estou cansado de saber disso. Pois é. Esta fala de que você é amado por Deus não faz sentido para todo mundo. Pasme você. Tem gente que quando ouve falar de amor de pai, dá um passo atrás. Porque tem pai terreno que não reflete a graça do Pai Celestial. Segundo, há uma geração, nascida entre 1997 e 2012, que tem dificuldade com esse assunto, chamada geração Z. Uma pesquisa recente, que entrevistou centenas de jovens e adolescentes, descobriu que 47% daqueles que compõem este grupo não se sentem dignos de serem amados. Falar do amor de Deus é belo, mas nem todo mundo se sente amado. Pior, nem todo mundo se sente filho. É claro, há uma diferença entre aquele que foi criado por Deus e não crê em Cristo. Este se enquadra no grupo das criaturas. Mas aquele que foi salvo por Jesus Cristo, esse se enquadra no grupo dos filhos. Você vai dizer, mas o que leva você a pensar ou afirmar isso? O próprio a carta aos Efésios, vai dizer para nós, ou vai trazer para nós a seguinte afirmação: em amor, eu sei que essa palavra é ruim para alguns, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Pensar em adoção talvez não seja algo tão comum para a maioria das pessoas. Mas quando eu penso em adoção, esta palavra tem uma lógica muito grande e essencial para mim. Ela faz muito sentido na minha cabeça. Porque quando você pensa em adoção, isso significa que aquele que foi adotado era filho de alguém, até possuía lá um registro, uma certidão, mas quando o juiz entrega a adoção daquele que está sendo adotado, então, para outros pais, primeiro ele faz a seguinte pergunta a você, dizendo assim: você sabia que a lei diz que a adoção é um ato de ordem irrevogável? O que isso significa? Depois que se assinou, não tem volta. Acabou. Pense bem antes de assinar. O juiz pergunta isso. E aí você diz: estou convicto, vou assinar. E ele diz: muito bem, meus parabéns. Agora, você vai sair, vai ao cartório, ali com o escrivão, e o escrivão vai providenciar para você uma nova certidão de nascimento daquele que está sendo agora, então, adotado. A partir da adoção, o filho se torna filho legítimo. Não tem essa conversa de é filho de criação, não tem nada disso.
Aliás, todo filho é filho de criação de alguém. O adotado é filho legítimo daquele que o adotou. E o que a carta aos Efésios está dizendo para nós é: Deus nos escolheu em Cristo, nós que não éramos filhos, para nos tornarmos então filhos legítimos do Pai. E João esclarece isso no seu evangelho, naquele verso que a maioria de nós conhece. Aos que receberam, aos que creram no nome de Jesus, a estes ele deu-lhes autoridade. Autoridade não é um negócio de você determinar para Deus, mas te deu recursos, te deu condições, ok? De se tornarem então filhos de Deus. Esta é uma certeza a qual João quer que nós tenhamos. Veja você, a expectativa do retorno de Cristo. Mas enquanto ele não vem, nós precisamos olhar para a cruz e para o sacrifício, e quando cremos no sacrifício na cruz, entendemos que vivemos como filhos amados. Mas filho amado sofre? Sofre. Filho amado tem problema? Tem. Tem dia que ri, tem dia que chora. Filho amado tem diagnóstico não desejado? Claro que tem. Filho amado se acidenta? Opa, dá PT no carro de vez em quando. Filho amado enfrenta por vezes o divórcio? Acontece. Não deveria ser assim, mas acontece. Filho amado toma a rota errada? Às vezes erra. Mas a despeito desta realidade, é amado. Porque foi comprado. Porque foi adotado. Porque se tornou legítimo. Esta é a certeza agora a qual João quer trazer para nós. Então lembre, neste tripé da expectativa da volta de Cristo, do retorno de Jesus, primeiro nos mantemos firmados nesta coisa de aguardarmos, esperarmos, expectativa. Segundo, nos mantermos firmados nesta certeza, nesta convicção que precisa irrigar o nosso coração. E terceiro, sabemos que nós precisamos de uma esperança que nos purifica daqui até o dia em que Ele se manifestará. Eu quero convidar você a voltar para o verso 1 do capítulo 3, verso 3, me perdoe, verso 3, quando ele fala assim, ó: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo. O que ele está nos dizendo é: quem espera em Cristo não vive de qualquer maneira. Quem aguarda o retorno de Cristo não vive de qualquer forma. Reverendo Augusto Nicodemos tem uma frase interessante, quando ele diz assim: a esperança certa de que seremos semelhantes a Cristo, que é puro, desperta, eu diria, deveria nos despertar, ou despertar em nós, o desejo pela pureza. Pense a partir da seguinte ilustração. Imagine que você está aguardando alguém a quem você não vê, não encontra há um bom tempo. Alguém que ama você profundamente. E este alguém vai chegar no aeroporto. Ele avisou você: meu voo chegará tal dia, tal hora. Por favor, você pode me aguardar? Como é que você vai para o aeroporto? Aquela pessoa te ama profundamente. Você sai correndo do jeito que você está em casa, de qualquer forma,
quem sabe chega atrasado, ou você talvez toma aquele banho antes, passa aquele perfuminho, dá aquele trato assim, diz, passar um creminho aqui para tirar uns cravinhos aqui, um creminho nos braços, nas mãos, porque quando nós nos encontrarmos, eu quero estar de maneira digna para receber aquela pessoa. Quando João nos fala sobre a segunda manifestação, o convite é exatamente este. Mas não para que estejamos perfumados superficialmente, mas para que nos mantenhamos de hoje até lá puros. A pureza sobre a qual ele está falando não tem a ver com a chamada pureza cerimonial do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando alguém ia adorar a Deus, havia uma pureza chamada cerimonial, tomava-se banho, havia todo um ritual para se apresentar diante de Deus, não é isso. O que João está falando aqui no Novo Testamento é de pureza moral. E como é que a pureza moral, ela se estabelece na nossa vida? Como é que a pureza moral se estabelece sobre a vida de gente impuro e imoral? Como é que a pureza moral, ela cria raiz na nossa vida, se nós somos, como diz o salmista, eu sei que nasci em pecado a minha mãe me concebeu, sei que sou pecador desde que nasci, como então ser puro? O próprio salmista responde, enquanto eu calei o meu pecado, você lembra desse texto? Os meus ossos adoeceram. É algo curioso pensar, porque na perspectiva do Salmo parece que o pecado traz adoecimento para a alma. E qual é a solução? Como se purifica? Primeiro nós precisamos reconhecer quem é que nós somos e o que é que nós fazemos. Segundo, nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Dê nome, dê data, dê contexto, por meio da oração. Lembre da fala do salmista, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos adoeceram. E ele vai dizer, o que eu fiz? Eu confessei a Deus. Então veja, o reconhecimento, a confissão e o mais importante, o arrependimento. É isto que traz sobre nós purificação. Espera um pouquinho. Arrependimento não é peso na consciência. Não é aquele desconforto que tira um pouquinho do meu sono, mas que amanhã me leva ao mesmo erro. Arrependimento não é sinônimo de remorso. O que é arrependimento? No Antigo Testamento, no hebraico, arrependimento tem a ver com mudança de comportamento, mudança de conduta. No Novo Testamento, arrependimento tem a ver com mudança de pensamento, de onde vem a origem da palavra, a palavra metanoia, transformação da mente. Somadas as duas ideias, arrependimento é mudança de pensamento e mudança de conduta. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós confessamos o nosso erro, quando nós nos arrependemos do pecado que habita em nós, nós cultivamos o ato da chamada purificação. E o que João quer nos fazer pensar é que nós precisamos aguardar a volta de Jesus com expectativa, convicção, mas numa linha de purificação contínua, de quem reconhece a realidade e aguarda ansiosamente a volta do seu Senhor.
enquanto eu prego isso para você, eu preciso te confessar algo. Enquanto explico, enquanto exponho, a minha sensação é que é um tipo de assunto que incomoda, é fora de contexto, parece que não traz resposta alguma para nós, parece que não traz resposta para hoje. Mas sabe qual que é o problema? É que nós temos vivido como se a vida fosse a continuada ida, todos os dias, para um parque de diversão, para um parque aquático. De vez em quando a gente resolve ouvir alguém. E como dizia o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A fé cristã não é uma fé fundamentada na realidade do cotidiano. Aconteça o que acontecer. Não. A fé em Cristo é uma fé de esperança. É uma fé que nos desafia a vivermos com esperança e também com pureza. Esta deveria ser uma verdade que permanece. Vamos orar? Pai querido, Tu és o Deus que conhece o nosso coração, Tu conheces a nossa alma, Tu conheces, ó Deus, a nossa caminhada, e Tu sabes, ó Deus, muito bem, o quanto nós somos inclinados à sedução de vozes que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, de caminhos, ó Deus, que são como que atalhos, mas que na verdade não nos levam a local algum, Senhor. Nos ajuda a viver, Pai querido, em esperança e em pureza, firmados em Cristo, com a convicção, com a certeza de que somos amados e profundamente amados e desejados pelo Senhor. Gente que foi comprada, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. Gente que passou a ter uma nova identidade por meio do sangue derramado e vertido no nosso lugar. Senhor, que isto crie raízes profundas no nosso coração e também na nossa alma. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.